Bom dia, meus irmãos, que a paz seja com todos. Eu quero estar compartilhando com vocês um pensamento que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês espiritualmente. E está lá em Paulo, diz, né? Nosso apóstolo Paulo em Tessalonicenses diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós temos uma luta dentro de nós, porque nós somos formado espírito, alma e corpo. E o nosso espírito luta com a nossa alma. E a nossa alma luta com o nosso espírito. Por quê? Porque o nosso espírito, ele não entende as coisas do corpo e da alma. Ele não aceita as coisas do corpo e da alma. E existe uma luta muito grande. E aí você luta, não vou mentir, eu não vou mentir, eu não vou mentir, e você mente. Às vezes você fala, não vou falar, e de repente você fala, sabe? É uma luta muito grande. É muito grande. E Paulo também diz lá em Coríntios, ele diz também que, Coríntios 5, 7, porque andamos por fé e não por vista. Os nossos olhos, a Bíblia diz que são as janelas da alma. Então nós temos que tomar nossas decisões, todas as nossas decisões, nós temos que tomar por fé. Quando você toma decisões por fé, é satisfatório, é extraordinário. Mas quando você toma decisões pela alma, a circunstância é desagradável. Então a Bíblia diz que nós devemos andar sempre por fé, decisões sempre por fé, pelo Espírito e não pela alma. Porque a alma, ela é pecaminosa, ela recebeu esse peso lá no Éden, com a desobediência do homem. E quando, lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, antes que o homem fosse formado, nós éramos espirituais. Nós somos espiritual. Nós temos um corpo e nós temos uma alma. E nós somos espirituais. Quando Deus formou o homem, ele formou com duas visões. A visão do corpo, ele via as coisas materiais, físicas, via as árvores, via os animais. E ele também tinha a visão espiritual. Ele via os anjos, as regiões celestiais, e ele via também Deus. Porque quando Deus formou o Jardim do Éden, criou o Jardim do Éden, lá em Apocalipse ele pegou Adão e trouxe Adão para mostrar os animais, mostrar o que ele tinha feito. E aí você vê que Adão tinha um contato com Deus, mas no espírito. E na matéria ele tinha um contato com nossos olhos físicos. Ele olhava, realmente, olhava as matérias, olhava as árvores, olhava os animais, mas ao mesmo tempo ele tinha os olhos do espírito e olhava as coisas celestes. Falava com Deus, viu Deus. Ele via os anjos, arcanjos, querubins, serafins, ele via. Ele tinha esses olhos. Mas quando a serpente começou a falar com
com Eva. E Eva aceitou aquilo que a serpente estava oferecendo para ela, que era, não, Deus está mentindo para você, não é bem isso não, sabe? Pode comer o fruto que você vai ver que você vai ser igual a Deus. E Deus tinha criado Adão e Eva como a mesma coisa os anjos. Os anjos também, nós era semelhante aos anjos. Então, Adão também, os anjos também via as coisas materiais, também via as coisas espirituais, porque eles tinham os olhos do físico e eles tinham os olhos do espírito aberto, como Adão também tinha também os olhos abertos do espírito e os olhos do físico também abertos. Quando Eva aceitou aquilo que a serpente falava para ela, não, isso é mentira, Deus não está enganando vocês, não, vocês vão ser igual a Deus, pode comer que vocês vão ser igual a Deus. Aí Eva, o que aconteceu? Foi, pegou o fruto, comeu. Até aí não tinha acontecido nada. Quando deu esse fruto para Adão, que Adão comeu, diz a Bíblia lá, em Gênesis, que os olhos de Adão se abriram. Mas qual foi os olhos que se abriram, sendo que ele já tinha os olhos do físico abertos e os olhos do espírito abertos? Qual foi os olhos que abriram? Foi os olhos da alma, mente, vontade e emoções que o Adão não tinha antes. Isso veio a ter mente, vontade e emoções, desejos, todas essas coisas aí. E o que aconteceu com os olhos do espírito? Ele se fechou. Os olhos do espírito foi fechado. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos de um guia. E quem que precisa de um guia? É um cego. Porque nós estávamos cegos espiritualmente. Aí quem é o guia que vem nos guiar espiritualmente? É o Espírito Santo de Deus que vem nos guiar. Porque os nossos olhos espirituais se fecharam e aí abriu os olhos da alma, a vontade, o desejo, a vontade de ser elogiado no meio do povo, sabe? De ser elogiado no meio da multidão. Isso aí que veio na alma. E Deus, pela sua infinita e grande misericórdia, nós temos essa luta na nossa alma com o nosso espírito. Então, são duas pessoas lutando com o espírito, é o nosso corpo e a nossa alma lutando com o nosso espírito. Mas o nosso espírito, ele vence. Por isso que a Bíblia diz, quando eu li no começo, que nós temos que ser conservado e irrepreensível para a vinda do Senhor. Conservado e irrepreensível a nossa alma, o nosso corpo. O nosso espírito, ele é conservado. O nosso espírito, o Espírito Santo de Deus, ele vem morar em nosso espírito, ele não vem morar na nossa alma. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Somos a igreja de Deus. Então ele vem morar no nosso espírito, não na nossa alma. Então existe essa luta. Muitas vezes você está falando que não vai querer mentir, não vai querer falar isso, não vai falar... E acontece porque existe essa luta com você. E eu estava orando esses dias e o Espírito Santo de Deus me falou assim para mim falar para minha alma. E eu achei muito forte isso na hora que eu estava orando. Disse assim, que o meu espírito fale com a minha alma dessa forma: alma, sossega, você já é salva. Por que eu estou falando isso?
Porque tem muitas pessoas na igreja, levanta a mão, vou aceitar Jesus, faz o propósito com Deus, se batiza, está na igreja, de repente você passa num lugar e vê aquele irmão, talvez tomando uma cerveja, sei lá, ou de repente está fumando. Não é por causa disso que ele não está salvo. Ele está salvo. Sim, está salvo, porque o Espírito Santo de Deus está no Espírito dele, está morando já com ele. Mas ele ainda, a alma dele não foi salva, irmãos. A alma dele ainda não foi alcançada. Não, a alma dele foi salva, me perdoa. A alma dele está salva. Só que a alma dele não ainda foi como eu posso dizer, não foi moldada pelo Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que a nossa alma ela é convencida pelo Espírito. E é o nosso Espírito que tem que convencer a nossa alma. Por isso que nós temos que andar aqui, olha, Espírito, alma e corpo. Aqui, ó, nem assim, nem assim, assim, ó. Irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes a nossa alma demora 10, 20, 30, às vezes a gente até parte daqui, mas a nossa alma ainda não foi moldada pelo Espírito Santo de Deus. Que essa palavra venha consolar teu coração, irmão. Essa luta vai existir, não tenha dúvida. Essa luta do seu corpo com a alma para com o Espírito, que nós temos que andar em espírito. A Bíblia diz que nós temos que andar em espírito, porque diz assim, ó, porque andamos por fé. Então nós temos que andar por fé, pelo espírito, porque as decisões que você tomar pela fé vai ser extraordinária, vai ser excelente, e não por vista. Não vamos tomar decisões quando a gente vê as coisas, ou pelo sentimento, porque é alma, sabe? Aí você vai ter decepção. Toma decisões pelo Espírito, pelo teu Espírito, porque o teu Espírito ele é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Quando vem pelo Espírito, a decisão é excelente. Então essa luta vai existir. Por isso que a Bíblia diz assim: não julgueis para que não sejais julgado, porque quando você julga, você se torna juiz, e juiz nós só temos um, que é Jesus Cristo. É Ele que é o nosso juízo, nosso juiz. Então, se você vê algum irmão que estiver, você vê que tem algum problema, que às vezes como você tem mais tempo, né, com o Senhor, tem estudado a palavra, você tem mais tempo, você já não é imaturo, né? Então, você vê um irmão que ele vai lá, orienta o irmão, fala uma palavra, não julgue ele, porque ele está fazendo às vezes algumas coisas, ou fala uma palavra que sai assim, palavras que são palavras indecentes, não julgue ele, porque ainda ele está sendo moldado pelo Espírito Santo de Deus. Ele está sendo moldado, irmãos. Ele é salvo, ele aceitou Jesus, ele crê na palavra, ele crê no sacrifício de Jesus, ele fez lá aquele propósito com Deus naquele momento, ele foi batizado, ele é salvo, a alma dele está salva, mas ainda existem algumas coisas que tem que tirar, tem que ir tirando. É como uma planta que você vai cuidando, ela parece uma folha amarela, uma flor meia murcha, você vai lá e tira, vai mudando, entendeu? E é isso aí. O ser humano, ele é moldado aos poucos. Quando você aceita Jesus, a sua alma está, o seu espírito ali na hora é nova criatura. Teu espírito, ele é nova criatura. Tudo se fez novo, mas no espírito. Tudo se fez novo, mas a alma ainda não. A alma tem que ser trabalhada ainda. A alma tem que ser trabalhada, porque nós estamos num corpo pecaminoso. E a alma, ela só é dirigida pelo corpo, pelo que você vê, pelo que você ouve, pelo que você sente. É isso aí. Mas o nosso espírito não, ele é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Está lá o Espírito Santo de Deus.
no teu espírito, tá bom? Então não se preocupa, a alma ela vai ser moldada aos pouquinhos. A alma vai ser moldada aos pouquinhos. A hora que tiver tudo assim, você não fica mais aqui não. Você vai embora para a glória, tá bom? Que essa palavra, meu irmão, possa te ajudar, sabe, entender um pouco mais do plano de Deus, do propósito de Deus na sua vida. Você, alma, é salva. Você está salva. Sossega, tá bom? Que Deus venha te abençoar e que essa palavra sirva para a sua meditação, tá bom? Deus abençoe você.